Odin Bosson, mais conhecido como o Pai de Todos, também é o rei de Asgard e o protetor dos 10 reinos. Ele é um membro da raça conhecida como Asgardianos, um grupo de seres androides da dimensão de Asgard, o Reino Eterno. Muito tempo atrás, ele era adorado como deus da sabedoria pelos humanos conhecidos como Vikings, em Midgard. Ele é considerado o mais sábio e o mais poderoso dos Asgardianos. Ele também é membro do Conselho das Divindades. Lutando contra todas as ameaças contra os panteões, Odin é um nome respeitado e temido em todo o universo. Ele é filho de Bor e Bestla, e marido de Frigga. Ele possui vários filhos, como Vidar, Balder e, é claro, o mais poderoso deles, Thor, seu filho e herdeiro. Ele esperava trazer paz a todos os reinos, e durante uma das grandes batalhas contra os gigantes de gelo de Jotunheim, ele derrotou seu líder Laufey. No processo, ele encontrou Loki e o adotou como seu filho, esperando que um dia ele trouxesse a paz a seus 2 reinos. Loki não gostou, na verdade, e ficou ressentido com seu pai, e depois ele quis tomar seu trono. Buri foi o primeiro deus da mitologia nórdica, foi o pai de Bor e avô de Odin. Todos os Asgardianos nascidos depois dele passaram por várias reencarnações ao longo dos milênios, incluindo Odin e seu panteão. A origem verdadeira de Odin estava em volta de mistério, muitas vezes contadas apenas em contos pelo próprio Odin. Presume-se que Odin seja filho de Bor e Bestla, que era uma gigante. Bor e Bestla tiveram outros 3 filhos, Kuli, Vili e Ve. Odin, Vili e Ve derrotaram Ymir, um gigante de gelo, e construíram os cosmos a partir do cadáver do gigante. Juntos, os 3 irmãos estabeleceram Asgard, que se tornou o lar dos deuses. Uma vez, Odin lutou contra um ser muito poderoso chamado Tempestade de Deus, que tinha ameaçado Asgard. Odin derrotou a tempestade e o prendeu em um pedaço de Uru, um tipo de metal que um dia seria forjado o martelo de Mjolnir. Odin foi para Midgard, que se chamava Aesheim na época, e criou os humanos. Inicialmente lutando para controlar o Mjolnir, Odin fez amizades com vários humanos pré-históricos com poderes místicos, formando os Vingadores da Idade da Pedra, para defender a Terra de ameaças como o Celestial fora de controle, conhecido como Fallen. Com a morte de Bor, seu filho Kuli declarou ser pai de todos os governantes de Asgard, mas seus irmãos se opuseram a ele. Diante da loucura de seu irmão, Odin foi até Yggdrasil, a árvore sagrada da mitologia nórdica, e esfaqueou seu olho como sacrifício em troca de sabedoria, e foi revelado que seu irmão já havia sido corrompido. Junto com seus 2 irmãos, Odin atacou a fortaleza de Kuli por 40 dias e 40 noites. Kuli e seus dignos permaneceram escondidos no palácio enquanto seus irmãos massacravam suas forças Draumar e eventualmente invadiam o mundo. Odin recitou a profecia da Árvore do Mundo e então derrotou seu irmão. Odin então massacrou o povo de Aesheim e renomeou como Midgard, pois nenhum deus jamais viveria lá novamente. Liderando seu exército, ele destruiu o reino, atacando as fortalezas dos mortais e matando cada um deles. Bilhões de mortais marcados pela doença da serpente. Então Odin ficou conhecido como o Destruidor. Ele apagou a memória de seu irmão e se tornou o pai de todos. Assim, tentou governar com sabedoria e paciência. Mais tarde, Vili, Ve e Odin viajaram para o reino do gigante de fogo Surtur. Os irmãos de Odin se sacrificaram para permitir que ele escapasse do reino de Surtur. Após a morte deles, os poderes de seus irmãos se juntaram aos dele. Frigga, que era a deusa asgardiana da fertilidade, se casou com Odin e acabou se tornando a rainha. Odin supostamente também teve relações com Gaia, que é a verdadeira mãe de Thor. Odin e seu exército lutaram contra o rei Laufey e os gigantes de Jotunheim. Foi quando Odin derrotou e adotou Loki, que era filho de Laufey. Odin finalmente soube da vinda da terceira hoste dos Celestiais, seres alienígenas de grande poder que influenciariam na evolução da raça humana da Terra e pretendiam julgar o valor da humanidade para sobreviver quando a quarta hoste viesse. Odin procurou Zeus durante os conflitos entre os Asgardianos e os Olímpicos, ao qual os dois haviam posto um fim rápido. Os dois então se encontraram com os deuses governantes dos outros panteões da Terra para definir um curso de ação, e assim ficaram conhecidos como o Conselho das Divindades. Odin, Zeus e Vishnu, conhecido como Preservador, confrontaram a terceira hoste,
que ameaçou selar as passagens interdimensionais entre os reinos dos deuses e da Terra, a menos que os deuses parassem de interferir nas atividades dos celestiais por 1 milênio. Agindo em nome dos deuses da Terra, os 3 concordaram com seus termos, mas Odin já começou a fazer planos para a quarta hoste, que chegaria cerca de 1 milênio depois. Ele construiu uma armadura com poderes quase invencíveis chamada Armadura Destruidora e transformou o Anel do Nibelungo na Armadura do Destruidor. Frigga e as outras deusas ficaram responsáveis por encontrar os seres humanos da Terra que estivessem o mais próximo possível da perfeição genética ao longo desses séculos. Odin vagou pelos escombros de Asgard até sentir o despertar do seu irmão Kuli, a serpente. O Atu, o Vigia, chegou nas proximidades para monitorar esse evento-chave na história. Odin começou a repreender o Vigia por sua postura passiva em relação à profecia que se aproximava. Heimdall mais tarde interrompeu a reunião de heróis em Asgard, declarando a vinda da serpente. Odin ordenou que todos os Asgardianos deixassem Midgard. Thor recusou e começou uma batalha contra seu pai. Odin usou seu poder para tornar Mjolnir inútil, prendendo Thor em correntes e o levando ao plano asgardiano renascido sob o poder de Odin. Mais tarde, Thor escapou de seus limites graças a Loki e implorou a seu pai que voltasse à Terra para salvá-la em vez de destruí-la. Odin concedeu a Thor seu desejo, devolvendo a Terra através de um portal que ele criou. Odin foi visto mais tarde aparecendo nas ruínas da Árvore do Mundo quando Tony Stark ofereceu seu sacrifício na forma de sobriedade para falar com ele. Depois que Thor lutou contra Nu e Angrir, ele foi ferido e levado para Asgard, onde Odin o ajudou e o preparou para a batalha contra a serpente. Quando Thor morreu, matando a serpente, Odin se exilou no espaço de Asgard, sentindo-se culpado por não ter salvado sua família, e acabou deixando sua esposa para reinar, a agora chamada Asgardia, depois que Tony Stark a reconstruiu com sua tecnologia. Mais tarde, Odin foi libertado de seu autoexílio por Loki. Ele viajou para o 10º reino de Raven e descobriu Angela, sua filha que estava perdida. Ele revelou a Angela sua verdadeira herança como Asgardiana e se ofereceu para se juntar a ele e aos outros Asgardianos. Tendo sido criada como um anjo e ensinada a odiar os Asgardianos, Angela recusou. Depois de retornar a Asgard com seu irmão, Freya revelou a existência do rei Loki e seus planos para o futuro dourado de Asgardia, forçando Loki dos dias atuais a se tornar mau mais uma vez. Odin repreendeu sua esposa, alegando que não queria fazer parte do plano e que Loki não entraria facilmente em nenhuma caixa que planejaram para ele. Depois que Loki revelou que havia matado e roubado o corpo do jovem Loki e que o Thor tinha ressuscitado, ele acabou sendo espancado e exilado de Asgardia por Freya. Odin apareceu a Loki e disse a ele que já sabia, reafirmando que Loki era seu filho e que o amava mesmo assim. Porém, Odin se recusou a ajudar Loki, alegando que ele precisava pagar pelo que fez. Depois que Thor se tornou indigno de empunhar o Mjolnir, Odin tentou recuperá-lo, mas o encantamento de dignidade havia mudado, o que fez com que Odin se tornasse indigno de levantá-lo também. Logo depois, Odin soube que o novo Thor havia empunhado a arma mística. Odin levou isso para o lado pessoal e queria o martelo de volta. Odin perguntou a Heimdall quem era o novo Thor, mas Heimdall disse a Odin que ele não era onisciente e nem mesmo ele poderia determinar a identidade do novo Thor. Então Odin ordenou que seu filho, o Thor original, agora com o nome de Odinson, determinasse a identidade do novo Thor. Odin finalmente decidiu simplesmente pegar o martelo de volta e enviou seu irmão revivido Kuli para recuperá-lo, enquanto estava na armadura destruidora. Porém, o plano não deu certo. Após Odin deixar o cargo de rei de Asgard, ele e Freya foram para reinos além dos 10 reinos, para trabalhar em seu casamento. No entanto, Odin era muito teimoso, e eventualmente Freya o deixou. Com o coração partido, Odin afogou suas mágoas no álcool, até ser confrontado por Jane Foster, a nova Valkyria. Ela disse a ele que Donald Blake enlouqueceu e estava causando estragos, incluindo prender Thor e os Asgardianos em dimensões separadas e planejar destruir a árvore Yggdrasil. Enquanto Odin e Donald Blake conversavam, Blake foi confrontado por Thor, cujo espírito pilotava a armadura destruidora. Blake acabou sendo derrotado e Odin se preparou para acabar com ele, mas foi parado por Thor, que lhe entregou a bengala quebrada de Blake e a usou para retornar. Thor finalmente poupou a vida de Blake e permitiu que Loki lidasse com ele. Angela ameaçou assumir o trono de Asgard se Thor e Odin não consertassem as coisas. Só que Angela levou Odin a uma arena de gladiadores chamada Mão Negra de Deus,
e forçou Odin a lutar contra vários oponentes. O Mjolnir tinha sido roubado por alguém chamado Deus dos Martelos. Odin levou Thor para Nidavellir para que os anões rastreassem o Mjolnir, apenas para descobrir que o Deus dos Martelos havia chegado lá primeiro e usado o Mjolnir para realizar um genocídio contra os anões. O Deus dos Martelos foi rastreado até Bronxton. A identidade dele foi descoberta como Deus Tempest, que se fundiu com Mangog, enquanto estava no Sol e planejava devastar os 10 reinos, em vingança por Odin prendê-lo no Mjolnir. Depois de espancar Thor com o Mjolnir, Odin interveio e fez Sif usar a Bifrost para banir o Deus Tempest e o Mjolnir para os confins da existência. No entanto, o Deus Tempest retornou rapidamente à Terra via Mjolnir. Odin empurrou Thor para um lugar seguro e foi atingido pelo Mjolnir. Mesmo com a ajuda de vários aliados, o Deus Tempest não pôde ser derrotado. Depois que Thor imobilizou o Deus Tempest usando o poder de Gaia, Odin pediu desculpas a Thor por causar tudo o que aconteceu. Ele disse que Thor era a melhor coisa que ele havia criado e revelou que não poderia receber todo o poder da Força Odin, que era uma força poderosa que impulsionava seus poderes a um nível quase infinito. Então ele se sacrificou para dar a Força Odin completa para Thor, permitindo que ele finalmente derrotasse o Deus Tempest. Após o funeral de Odin, Thor soube que o espírito dele agora residia no Mjolnir, porque Valhalla estava completamente vazio e, portanto, Odin não tinha outro lugar para ir. Devido ao seu status de pai de Asgard, Odin é uma divindade extremamente orgulhosa, exigindo o respeito de todos os deuses imortais. Ele até se atreve a desafiar entidades cósmicas, como os Celestiais ou o próprio Galactus. No entanto, seu orgulho o tornou arrogante, a ponto de afirmar várias vezes que o universo funciona de acordo com a sua vontade. Apesar de sua idade avançada, Odin é muito mais forte do que a maioria dos Asgardianos. Perto do momento de sua morte, ele poderia levantar 60 toneladas, onde o homem asgardiano médio pode levantar apenas 30. Odin também é capaz de correr e se mover em velocidades maiores até mesmo do que o melhor atleta humano, permitindo rivalizar sua velocidade com a maioria dos super-humanos. O corpo de Odin é consideravelmente mais resistente a lesões físicas do que a de qualquer outro asgardiano. Odin podia ser ferido. No entanto, ele também possui poderes regenerativos que permitem uma recuperação acelerada de seu corpo. Esse poder também faz com que seja imune a todas as doenças conhecidas na Terra e consiga também regenerar membros perdidos. Graças ao Allspeak, Odin podia se comunicar em todas as línguas dos 9 reinos e qualquer dialeto da Terra, e várias outras línguas alienígenas. Odin também era capaz de possuir o corpo de uma pessoa e entrar em sua mente através do Mjolnir.